Pessoal, quinta lista de exercício aí, então, é para fazer aí o cálculo das assíntotas e depois usar isso para fazer o esboço do gráfico, né? Como eu já disse em outras situações, o esboço do gráfico ele não é o gráfico real, porque às vezes você vai usar umas medidas, né, um pouco dispersantes, às vezes, por exemplo, do 0 para o 1 você vai usar um valor menor do que 1 para o 2, mas ele reflete o gráfico real, ele não pode ter erro conceitual. Ele às vezes, por exemplo, assim, o traçado da parábola não vai estar correto como deveria ser, né? Mas ele não vai ter erro conceitual. Então o esboço é uma ideia do gráfico, né? Mas sem erro de conceito, né? Então vamos lá. Primeiro vamos pensar nas assíntotas verticais para esse exercício aí, ó. Então a assíntota vertical é pensar aqui quais são os valores, né, de x que zeram o denominador. Nesse caso são 3 e 4. O número 3 e o 4. Então esses são os candidatos à assíntota. Eu vou calcular primeiro aqui os limites. Então, limite com x tendendo a 3. Primeiro pela esquerda, né? Na função, não vou ficar copiando a função aqui, vou colocar só f de x. Se eu substituir x por 3, em cima vai dar 4 e embaixo vai dar 0. Se eu pegar um valor menor do que 3, é aquilo que eu falei, ó. Aqui de novo, quais são os valores que zeram aqui embaixo? O 3 e o menos 4, né? É o 3 e o menos 4. Então, eu vou pegar um valor à esquerda do 3, tomar cuidado para não pegar um valor que esteja também para a esquerda do menos 4. Ele tem que estar aqui, ó. Né? Pega o 2, por exemplo. 2 menos 3 dá menos 1. 2 mais 4 é 6. Negativo vezes positivo dá negativo, então aqui vai dar menos infinito, né? Limite, isso aqui já é suficiente para falar que isso aqui é assíntota. Já era suficiente para falar que é assíntota vertical. Mas como a gente tem que fazer o gráfico, eu vou fazer também o limite à direita. Pegando, se você substituir o x por 3, vai dar isso aqui, ó, né? 4 sobre 0. Pegando um valor que está à direita do 3, vou pegar o 4, por exemplo. 4 menos 3 positivo, 4 mais 4 positivo, positivo vezes positivo, então aqui dá positivo. Positivo com positivo vai dar positivo, então aqui vai dar mais infinito aí, certo? Além disso, o próximo valor é o x igual a menos 4, né? Então, se eu calcular aqui, ó, limite de f de x com x tendendo a menos 4 pela esquerda, né? Se eu substituir o x por menos 4, vai dar 4 sobre 0. Mas se eu pegar um valor menor do que menos 4, por exemplo, menos 5 aqui, isso vai dar negativo, isso aqui vai dar negativo, negativo com negativo vai dar positivo. Então, aqui vai dar mais infinito. Já seria suficiente para falar que aquilo ali é uma assíntota, né? Vou fazer agora o limite com x tendendo a menos 4 pela direita. Se eu pegar um valor maior do que menos 4, né? Aqui vai dar 4 sobre 0, que é substituir no menos 4 aqui no lugar do x. Agora, para ver o sinal, pega um valor maior do que menos 4, por exemplo, menos 3. Se eu colocar menos 3 aqui, aqui dá menos 6, aqui dá 1, então vai dar um resultado negativo, né? Menos com mais aqui vai ficar menos, então vai dar menos infinito. Então nós temos duas assíntotas verticais. A assíntota horizontal, olha só para multiplicar isso aqui, se você multiplicar isso aqui vai ficar x ao quadrado mais x menos 12. E aí calcular o limite horizontal é fazer x tendendo a mais ou menos infinito. Vou começar com menos infinito. Aí eu já vou pegar essa expressão, colocar ela aqui, ó, e colocar o x em evidência aqui embaixo, o x ao quadrado em evidência. Vai ficar 1 mais 1 sobre x, menos 12 sobre x ao quadrado. Essa vai para 0 e essa vai para 0, porque x tende a menos infinito. Aí vai sobrar limite de 4 sobre x ao quadrado com x tendendo a menos infinito. E aí, como sobrou o x na parte de baixo, a resposta aqui é 0. Ou seja, y igual a 0 é a nossa assíntota horizontal. Agora, faz diferença se aqui é menos infinito ou mais infinito? Não. Então, eu já vou colocar até aqui, ó, mais ou menos infinito, porque não faz diferença. Os dois vão dar o mesmo resultado, que é o 0. Então, nós achamos as assíntotas vertical e horizontal. Vamos fazer o esboço do gráfico agora. Beleza, pessoal. Então, a gente viu aí a assíntota vertical 3 e menos 4, a assíntota horizontal y igual a 0, esses limites aqui. Aí eu vou montar aqui o esboço do gráfico, né? Então, olha só, vou fazer aqui o eixo y e o eixo x, né? Aqui a questão aqui é o seguinte, ó, vou fazer aqui, ó, x igual a 3, vou fazer aqui pontilhado no 3, né? Passando aqui no x igual a 3. Vou fazer aqui, ó, x igual a menos 4.
E vou fazer uma análise do gráfico nesses 3 intervalos. Y igual a 0, que é isso aqui, né? Ó, esse y igual a 0 aqui, seria pontilhar em cima aqui do eixo x, então não tem como fazer aí, porque não vai aparecer. X tendendo a menos 4, olha só, vou analisar antes do menos 4. Se x se aproxima de menos 4 pela esquerda, como a gente viu, x tende a mais infinito, ou seja, está subindo aqui, ó. E se x está tendendo a menos infinito, que é o x diminuindo aqui, ó, aí o gráfico está tendendo a 0. Ou seja, o gráfico ele tem um comportamento mais ou menos assim, ó, aqui vai subir, ele não vai encostar aqui, porque por isso que ele é assíntota, né? Ele vai ficando cada vez mais próximo, mas não vai encostar. E aqui também não vai encostar, não. À medida que o gráfico vai indo para lá, ele vai ficando cada vez mais próximo, mas não vai encostar, porque é a ideia de assíntota, certo? Aqui, ó, do lado de cá, ó, vou aqui no meio, né? X tendendo a menos 4 pela esquerda, pela direita, menos 4 pela direita, é isso aqui, maior do que menos 4, menos infinito. Então ele está descendo para cá, ó, está descendo, né? Além disso, ó, aqui, ó, a esquerda do 3, x se aproximando à esquerda do 3, ele também está descendo. Então ele vai descer aqui, ó, vai descer, vai fazer esse movimento aqui, ó, né? Vou até colocar mais ou menos aqui assim, ó. Ele vai fazer pontilhado para cá, pontilhado para cá. Ele vai fazer mais ou menos esse movimento aqui, ó. Ele vai descer para cá, né? Agora, observe que tocou aqui em um ponto, ó. Que ponto que é esse aqui, ó? Vamos voltar aqui na nossa função, né? E vamos substituir, como é um ponto que está em cima do eixo y, vamos substituir x por 0, ó, né? No esboço do gráfico, tem que colocar isso aqui também. Colocando 0 aqui no lugar do x, vai ficar aqui, ó, 4 sobre 0 com menos 3 é menos 3 vezes 4 é menos 12. Simplificando aqui, vai dar menos 1 sobre 3, ó. Então aqui é o menos 1/3 que passou aqui, ó. Agora, aqui, ó, vamos pensar o que acontece desse lado. À medida que o x se aproxima do 3 pela direita, a função tende a mais infinito. Então, ela está subindo e se aproximando aqui, ó. E à medida que o x aumenta, ela vai se aproximando de 0 aqui, ó. Deixa eu até voltar aqui. Né? Ó, à medida que o x tende a mais infinito aqui, ó, a função se aproxima de 0. Então, o gráfico vai fazer alguma coisa assim, ó. É aquilo que eu falei do esboço, né? Às vezes ele não vai ficar... Por exemplo, essa curva do lado de cá, ela é igual a essa aqui, ó, teoricamente. Mas olha que o meu gráfico não ficou parecido. Aqui também, a forma como desce aqui, teoricamente, tem que ser igual à forma como desce aqui, ó. Mas como é um esboço, isso aí é perdoável. Agora, se o seu gráfico toca nesse ponto, isso não é perdoável, isso aí é erro conceitual. Aqui também, né? Se você errar um sentido desse gráfico, também não vai dar certo. Então, a resposta seria essa aí.